1962. Os Estados Unidos ainda viviam as leis segregacionistas Jim Crow, que basicamente institucionalizavam o racismo e a separação entre brancos e negros no país. Em Tallahassee, na Flórida, um adolescente chamado Elwood Curtis cresce numa comunidade negra ao lado da avó e é inspirado pelas falas empoderadoras dos professores, pelos discursos do Martin Luther King Jr., pelos filmes do Sidney Poitier e pela luta pelos direitos civis de um modo geral. É um menino com um futuro brilhante pela frente. Infelizmente, esse futuro é cessado quando, de repente, o Elwood é injustamente preso e mandado para o reformatório Nickel, uma academia de reeducação para menores de idade. Só que, à medida que os dias vão passando, ele percebe que o reformatório Nickel é um território hostil, em que o abuso e a violência psicológica e física são norma, e até mesmo alguns casos de assassinato e ocultação de cadáver já rolaram por ali. Nesse reformatório, o Elwood se aproxima e cria uma amizade com Turner, um outro garoto que ajuda ele a sobreviver naquele inferno. Essa é a base de Nickel Boys, que é baseado num livro de mesmo nome de 2019, escrito pelo Colson Whitehead. Livro esse que, vale apontar, ganhou o prêmio Pulitzer e é inspirado num caso real da escola Dozier, na Flórida. Se o livro é bom, eu não sei, mas a boa notícia é que essa adaptação para o cinema aqui faz jus ao potencial da premissa dela. Mas antes de entrar no filme em si, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Se a premissa de Nickel Boys já é promissora por si só, na prática a coisa fica ainda mais interessante graças à forma que o diretor Ramel Ross escolheu para narrar essa história, que acaba se tornando o grande diferencial do filme em si. E que forma é essa? Ele escolheu narrar essa história do início ao fim através de planos em primeira pessoa, que assumem o ponto de vista subjetivo do Elwood e do Turner. Então, do início ao fim, o Ramel Ross e o diretor de fotografia, o John Moffrey, primeiro, eles rodam o filme todo numa proporção, num aspect ratio reduzida, para poder gerar uma sensação de sufoco e claustrofobia, e segundo, eles mergulham o espectador na perspectiva dos dois personagens centrais, graças a esse recurso da câmera em primeira pessoa. É uma decisão que funciona de várias formas. Ela ajuda a reforçar a conexão e o porto seguro que um personagem representa para o outro. A gente passa a primeira meia hora do filme acompanhando só o ponto de vista do Elwood, mas aí, quando surge o Turner, a gente assume também o ponto de vista do Turner, o que meio que estabelece o Turner como um irmão tão importante quanto. E os dois pontos de vista vão se alternando aí. Além disso, como os dois personagens aparecem constantemente olhando um pro outro, leia-se, diretamente pra câmera, isso faz a gente sentir que eles estão conversando com a gente, e com isso aumentam ainda mais a sensação de cumplicidade. Mas também é importante porque faz a gente absorver o impacto da narrativa relacionando com as nossas próprias condições. Se você é branco, assumir o ponto de vista daqueles personagens sofrendo como sofrem vai ser um exercício de empatia. Se você é negro, eu suponho, não posso falar por nenhuma pessoa negra, mas eu suponho que ver aquelas situações de racismo em primeira pessoa é meio como viver ou reviver um trauma e, no meio disso, encontrar um colega que soa como um porto seguro pra você. Além disso, acaba que essa decisão da primeira pessoa, ela faz uma diferença também pras atuações, porque como a gente vê os rostos dos protagonistas bem menos do que a gente ouve a voz deles, acaba que a nossa atenção se volta muito mais pras vozes dos dois atores. A voz deles se torna o centro da composição deles. E tanto o Ethan Harris, que faz o Elwood, quanto o Brandon Wilson, que faz o Turner, fazem ótimos trabalhos. A gente sente o peso, a angústia, os sonhos e as oscilações de humor dos personagens através do tom de voz, das pausas, do ritmo da fala e, não menos importante, das respirações deles. Dito isso, nem sempre o Ramel Ross consegue manter essa escolha sob controle, porque, de vez em quando, ele alterna esses planos em primeira pessoa com um plano aleatório que tá numa terceira pessoa, pegando na nuca de um personagem. E o problema é que, quando surge um plano aleatório em terceira pessoa, no meio de uma cena em que o resto dela todo é em primeira pessoa, isso acaba gerando uma leve confusão momentânea. A gente se desorienta em relação a quem é quem durante tal cena. E eu também acho que a decisão de entrecortar a trama no reformatório com flashes de notícias da época, e principalmente com trechos do Elwood no futuro, de novo, em terceira pessoa, cria não um sentimento de confusão. Não tem absolutamente nada de confuso ou difícil de entender nessa narrativa. Apenas deixa ela um pouco mais embolada do que precisava. Em compensação, quando chegou o final do filme, e eu vou falar de uma forma vaga para evitar spoilers, mas quando chegou o final do filme, esse lance da alternância entre passado e futuro, entre década de 50 e 80, foi amarrado de uma forma que me pegou completamente
completamente desprevenido. Amarrou de uma forma não só muito inteligente, como muito consistente as duas linhas cronológicas, de uma forma que demonstra como a relação entre aqueles dois meninos foi forte a ponto de perdurar para sempre e com um fazendo de tudo para preservar a memória e o legado do outro. E é um filme que consegue falar sobre o racismo e a violência infantil de uma forma fluida, orgânica. Ele mostra e revolta através de ações que movimentam a narrativa em vez de ter que parar ela para verbalizar o discurso do filme de forma direta e óbvia. E mais importante é que ele consegue retratar a truculência cometida contra a população negra sem cair no território da mera espetacularização ou sensacionalismo. Em suma, Nickel Boys é um filme que chegou de mansinho, mas que, pra mim, foi uma grata surpresa nessa temporada de premiações. É um filme bem bacana. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Nickel Boys, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e é isso, um grande abraço e até a próxima.